Olá, gente querida! Sejam bem-vindos, bem-vindas em torno da Santa Palavra de Deus. Nós nos reunimos nesta quarta-feira, dia 10 de junho, para meditar mais um trecho do Evangelho de Mateus. Eu espero que as suas leituras do Evangelho de Mateus estejam muito ricas, muito frutíferas e possam trazer não somente informações, conhecimentos da Sagrada Escritura, mas uma relação nova com Cristo Jesus. É importante sempre lembrar, a palavra de Deus para nós católicos, como diz o Papa Bento XVI na Verbum Domini, a palavra de Deus não é, em primeiro lugar, um livro. A palavra de Deus é, em primeiríssimo lugar, uma pessoa. É Jesus Cristo, a palavra encarnada do Pai. E o trecho do Evangelho de hoje é de Mateus 5, de 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a coisa mais importante aqui, para vocês que já estão lendo o Evangelho de Mateus, é entender que a partir do versículo 20, Mateus 5, versículo 20, Jesus começa uma grande releitura dos mandamentos da lei de Deus, das normas da Torá, à luz da novidade da justiça do reino de Deus. Há uma expressão muito bonita que vamos escutar muitas vezes: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Isso vai começar a partir de Mateus 5, versículo 20. O texto de hoje, portanto, versículos 17 a 19, é exatamente a preparação para se começar esta releitura da lei mosaica à luz da novidade da justiça do reino de Deus proposta por Jesus. O que é que Jesus diz então no Evangelho de hoje? Primeira coisa, eu não vim abolir a lei e os profetas. Ora, a lei de Deus aponta o caminho do bem, o caminho da vida. Também nos ensina e nos adverte para nós não enveredarmos pelo caminho que leva à morte. Portanto, a lei em si é boa. Os profetas recordam a aliança com o Senhor nosso Deus, a fidelidade a essa aliança. Os profetas denunciam a idolatria. Os profetas nos convidam à conversão. Só que há um elemento fundamental. Quem é o ápice, o ponto alto da revelação de Deus? É Jesus Cristo. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus se revela plenamente em Jesus Cristo.
Então, o Antigo Testamento recebe o seu pleno cumprimento somente em Jesus Cristo. Ele é a plenitude da revelação de Deus, como nos diz o início da carta aos Hebreus. Portanto, Jesus não veio para abolir a lei e os profetas, mas Jesus veio para dar-lhes pleno cumprimento. Essa expressão é muito importante. Por quê? Porque Jesus Cristo é o primeiro que cumpre totalmente a justiça do reino de Deus. Depois, todos aqueles que são seus são chamados também ao cumprimento dessa justiça do reino. O segundo elemento, Jesus então diz: nem um iode. O que é um iode? O iode é a menor letra do alfabeto hebraico. É como se fosse um apóstrofo. É como se fosse uma vírgulazinha no alto. Então Jesus diz: nenhum iode, a menor letra do alfabeto hebraico. Nenhum iota, a menor letra do alfabeto grego. Nada será retirado da lei. Ele vai adiante, ele diz assim: nenhum sinalzinho ou extremidade de uma letra, em grego se diz keraia, nenhuma keraia, nenhum sinalzinho, nenhuma extremidade de uma letra será retirado, será retirada do cumprimento da lei mosaica. Veja, por exemplo, no alfabeto da língua portuguesa, o alfabeto minúsculo. Qual é a diferença entre um O e um A? Só um rabiscozinho. Se você pega as letras maiúsculas, qual é a diferença entre um F e um E? Só um tracinho. O E tem um tracinho a mais. Qual é a diferença entre um C e um G? Só um rabiscozinho. Qual é a diferença entre um O e um Q? Só um rabiscozinho. Qual é a diferença entre um I e um J? Só um rabiscozinho? Pois Jesus está dizendo no Evangelho de hoje: nenhum iota, nenhum iode, nenhum rabisco, nenhuma extremidadezinha de uma letra, nada será abolido, nada será retirado, mas ele cumpre plenamente a lei mosaica. Porém, no nível cristão, temos que compreender qual é o cumprimento pleno da lei. Em Jesus Cristo, ele cumpre plenamente a lei de Deus no amor, amando os seus irmãos, amando o seu Pai, que é Deus. Ouvimos há poucos dias, em Marcos capítulo 12, o amor a Deus e ao próximo é o cumprimento e a síntese de toda a lei. O amor não esquece nenhum detalhe. O amor é sensível. O amor é detalhista. O amor não esquece nem mesmo os detalhes pequenos da lei do Senhor. Jesus então começa a releitura da lei mosaica à luz dessa novidade absoluta da justiça do reino de Deus, se fundamenta plenamente no amor e na misericórdia. E isso, como diz o versículo 20, deem uma olhadinha no versículo 20, Mateus 5:20. Isso é muito superior à justiça dos escribas e dos fariseus. Ninguém pode descumprir a lei mosaica. A lei em si mesma é boa, ela é pedagógica. Mas o critério de Jesus é não somente a observância da lei, mas também o seu ensino, fazer e ensinar. Aqui está a grande autoridade de Jesus.
Aqui está o grande segredo da autoridade de Jesus. Diferentemente da autoridade dos escribas e fariseus, que ensinam, mas não fazem, ensinam, mas não vivem. Jesus diz que se deve fazer e ensinar. Ensinar aquilo que se faz. Aqui está a grande dificuldade. Se a vossa justiça não for superior à justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Minhas irmãs, meus irmãos, o cumprimento da vontade de Deus, prestem atenção ao que eu vou dizer, não é o cumprimento de uma tabela de preceitos, de normas, de mandamentos. O cumprimento da vontade de Deus é a vivência do amor. Mas a lei de Deus permanece válida como caminho pedagógico orientativo que ilumina as nossas consciências. Mas, em Cristo Jesus, todas as leis são cumpridas no amor misericordioso, expressão dessa nova justiça, a justiça do reino de Deus, superior à justiça dos escribas e fariseus. É muito importante ler, por exemplo, um documento que o Papa Francisco escreveu chamado Amoris Laetitia. Na Amoris Laetitia, o Papa diz: a norma geral continua válida e importante, mas é preciso também fazer discernimentos específicos à luz da norma geral, mas estes discernimentos específicos nos ajudam a aplicar aquilo que o Papa chama de via caritatis, o caminho da caridade, via misericordiae, o caminho da misericórdia. A norma absoluta permanece válida, mas há algo concreto, específico e cotidiano que deve ser discernido à luz dessa nova justiça do reino, que é a via da misericórdia, o caminho da caridade, o caminho da misericórdia. Que Deus nos ajude a vivermos a sua palavra, sobretudo vivermos o amor e a misericórdia, síntese de todas as normas, de todas as leis, da lei mosaica e dos profetas do Antigo Testamento. Recorde sempre na sua leitura cotidiana do Evangelho de Mateus: a palavra faz o coração arder. E a Eucaristia nos lança para a missão. Fiquem com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima e se prepare bem hoje para vivenciar amanhã a belíssima solenidade de Corpus Christi, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.